Mas e a aula operatória? Vai bombar mais do que nunca. Tome esse próximo vídeo como uma série de sugestões para que você pegue o que você achar que vai acrescentar e use dentro da sua própria estrutura. Este vídeo é o segundo episódio sobre a sequência de ensino híbrido do Colégio Ibero-Americano em maio de 2021. Se você ainda não assistiu o primeiro episódio, vai estar o link aqui, tá? Volta lá, assiste e volta aqui. Ok, então agora você vai fazer uma aula operatória dentro do ensino híbrido. Já traçou seus objetivos relacionados a habilidades e competências dentro do conteúdo? Então vamos para a sondagem. Ok, na sondagem nós temos um tema, tá? Já tivemos aquela primeira conversa, aquela primeira investigação. O que eu vou fazer? Na próxima mensagem eu vou anexar textos, vídeos, links de sites, PDFs, atividades extras, seleção estratégica dos exercícios do livro. Deixo tudo isso à disposição do aluno e aí informo ele que aquilo são recursos, ferramentas que ele vai poder usar ao longo de todo o processo. Durante esse processo de investigação, você vai atendendo, falando com todo mundo, fazendo perguntas para que ele te explique aquilo que ele está entendendo, deixe que eles conversem entre si. É um momento de investigação inicial, relax. Você exige a entrega daquelas atividades ou não, a decisão é sua. Na medida do possível, deixe as descobertas, os resultados das explorações expostos. Aí entra um Padlet, um Mentimeter e aí assim por diante. Temos vários recursos. Quer um exemplo de como fazer isso no seu planejamento? Exemplo 1. Você vai fazer uma seleção estratégica do livro, vai postar no Class App todas as páginas e números de exercícios e vai dar um prazo, uma aula, por exemplo, e vai deixar eles fazerem ou individualmente ou em grupo. Você que sabe, o importante é que tenha uma intenção na sua decisão. Pessoal, para dar certo, é crucial que você esteja observando o processo, conversando com eles, investigando quem realmente está tendo proveito. Quem não estiver tendo proveito, você cola nele. Exemplo 2. Eu pego o meu tema, abro um arquivo no Padlet ou no Miro, por exemplo, que é um aplicativo muito interessante. Podemos fazer um vídeo depois só sobre o Miro. E aí, cada um no seu dispositivo vai copiando e colando informações. Vai fazendo esse mural lá, digital, tá? Até você sentir que todo mundo contribuiu, todo mundo tá participando na mesma página. É muito importante que os prazos sejam compartilhados e revisados a todo momento, tá? Para o aluno ter a noção de que eu preciso chegar a tal ponto em determinado momento. Vamos para a problematização? Vamos supor que na sondagem você fez isso sem divisão de grupos. Individualmente ou informalmente eles se uniram ali, mas é um grupo inteiro unido. Você então fica encarregado de decidir que horas está adequado para lançar o desafio da problematização. Se você já fez divisão de grupos desde a etapa da sondagem, você pode manter esses grupos e os grupos podem dizer quando estão preparados para assumir o desafio da problematização. É um novo conceito, é um conceito de personalização, já entra no conceito do híbrido. O grupo trabalha, cada grupo, ou cada indivíduo, ou cada dupla, ou cada trio, quando ele sentir que está pronto, ele se candidata ao desafio. Olha que interessante. Mas Gilberto, e aquele grupo que nunca diz que está pronto, que fica só enrolando? Bom, você é quem está mediando, você é quem está prestando atenção. Você precisa assoprar mais nesse fogo aí, você precisa dar mais pressão para esse grupo, para eles conseguirem, mesmo que seja um pouco depois dos outros, não tem problema. Lança a situação problema. Aí você tem a opção de fazer várias tarefas complexas ou uma bem cabeluda, daquelas que envolve o máximo de competências possível. Vamos aos exemplos? Vamos lá. Exemplo 1. A partir de um texto do livro, se for português, história, geografia, eu vou propor ali uma modificação da história,
uma atividade imaginativa do tipo o que eu faria, o que você faria nessa situação. Se for ali em ciências, matemática, aí eu já vou propor uma correção de algum erro, de algum problema, ou um aperfeiçoamento de alguma tecnologia, vou propor pesquisa e assim por diante. Exemplo 2, eu já posso partir de um mistério, um enigma, um desafio de lógica, e dali eu vou propor uma sequência com etapas em que eles vão tendo que desvendar e mover os recursos para solucionar. Estilo caça ao tesouro, sabe? O importante aqui, em se tratando do desafio de ser híbrido, é o modelo que você vai adotar para trabalhar. Essas tarefas podem ser feitas em uma sequência, então os grupos vão passando por estações, então é rotação por estações. Depois a gente vai fazer um vídeo só sobre os modelos de ensino híbrido. Essas estações podem ser sequenciais, então eu termino a etapa 1, vou para a etapa 2 e depois eu vou para a etapa 3. E cada grupo vai avançando à medida que conquista. Ou eu posso fazer várias estações independentes, e aí todos os grupos vão passando por essas estações, mas não tem sequência, então eu posso distribuí-los conforme a minha conveniência e o meu tempo previsto para aquela atividade. Aí, dependendo do modelo que você adotou, eu vou ter dois cenários. Em um cenário, os grupos que vão vencendo as etapas de desafio e problematização vão começando a entrar em fase de sistematização. Ou, se eu adoto um modelo de tempo pré-estabelecido, à medida que eu encerro a etapa de desafio e de problematização, eu lanço a etapa de sistematização. Aí aqui na sistematização, nós vamos entrar numa característica que o híbrido tem, que ressalta sempre, que é a personalização e a individualização. E aí nós vamos lançar mão das plataformas adaptativas, que é um exemplo bem conhecido delas, Khan Academy. Mas assim como o Khan Academy, você tem centenas de milhares de tutoriais no YouTube, você tem Coursera, você tem Udemy, você tem Mindjet, e assim inúmeros recursos de plataformas adaptativas que nós vamos pesquisando e todos vocês já têm bastante conhecimento a respeito. Aí, à medida que o aluno vai se sentindo confiante nessa etapa de sistematização, ele vai começando a entrar na generalização. E aí você vai planejar algo que dê ao aluno, nesse encerramento, a sensação de mandei bem, tá? E aí entra a escrever um artigo, dar uma aula, fazer um mapa conceitual, um organograma, uma anotação visual, um vídeo didático, história em quadrinhos, crônicas, narrativas, etc. É claro que no início ele vai fazer sempre aquilo que ele gosta. E aí você, como você conversa individualmente com cada um, você vai sugerindo, vai propondo que o aluno saia da sua zona de conforto e faça justamente atividades diferentes para que ele desenvolva novas competências. Por exemplo, alguém adora escrever, de repente você sugere que ele faça mais vídeos. Ou então faz só vídeo, então você vai ter que começar a incluir a escrita, o desenho e assim por diante. Mas principalmente no início é importante que ele adquira confiança, então deixe que ele traga sua competência, o seu elemento criativo e não atrapalhe ele nesse processo.